Na aula de hoje você vai aprender um material que é incrível e ao mesmo tempo fácil de fazer. E é com isso aqui, olha, papel de arroz. É o tecido comestível. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, mas essa aula aqui surgiu de uma live que eu fiz que eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Essa live durou aí quase 2 horas, foi bem longa. E exatamente para deixar tudo organizado, eu decidi então gravar essa aula para você conseguir acompanhar o passo a passo, sem interrupção ali de perguntas. E a gente acaba aqui, porque live realmente é mais enroladinho para poder falar, aqui vai estar tudo organizado. E eu preciso te dar um recado, porque a receita e todo o passo a passo está numa apostila que está na descrição do grupo do WhatsApp. Aqui embaixo tem um link, é só clicar lá, entra no grupo do WhatsApp e clica lá em cima da descrição do grupo e tem o link de apostilas. E lá vamos ter a apostila aqui do papel de arroz, no caso, o tecido comestível. Então, deixa de papo e vamos trabalhar? Então, vamos lá. Aqui vamos começar pelos ingredientes para preparar a gelatina e conseguir deixar esse tecido bem flexível. Então, tenho gelatina incolor, vamos usar 2 colheres de sopa da gelatina incolor, água filtrada, 1 colher somente, e a glicerina eu botei num potinho que eu já tinha de glicerina, mas essa daqui é a glicerina que eu fiz em casa, é caseirinha mesmo, que inclusive a receita dela está na apostila. Aqui a medida para poder usar tudo, e eu tô aqui com algumas opções de corantes, então eu vou usar uns corantes neon, um corante metalizado, são todos da Luli Candy, da linha Colorê, e peguei aqui também corante em gel para a gente fazer uma textura e deixar um desenho bem interessante, criar a nossa própria identidade. Você pode simplesmente usar o tecido branquinho, o papel branquinho, ou impresso, não tem problema, pode imprimir, mas aqui a gente pode criar a nossa própria identidade. É isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Então, eu vou organizar tudo aqui para começar a brincadeira. Eu vou começar colocando aqui num potinho que eu possa levar ao micro-ondas 2 colheres de sopa de água e 1 colher da gelatina. Então aqui, olha, vou pegar 1 colherinha da gelatina e vou polvilhar, olha, jogar ela não de uma vez só, pra gente não criar um grumão, assim, uma pelota. Então eu vou polvilhar ela por cima da água e deixar ela hidratando até formar uma esponjinha. Então espalha bem para ela não ficar com muita quantidade em um só ponto. A água já começa a absorver e eu vou deixar aqui descansar um pouquinho até que realmente, olha, aqui ela ainda tá molinha. Eu quero que isso vire uma esponjinha. Aqui ficou descansando mais ou menos 3 minutos, olha, ela já tá bem firme. Olha aqui, olha, eu consigo inclusive, olha, soltar ela inteira aqui da vasilha. Então ela já tá bem durinha. E eu vou levar ao micro-ondas de 20 a 30 segundos. Eu vou primeiro levar 20 segundos porque eu não posso deixar que isso ferva. Você também pode colocar em banho-maria para ela derreter por completo, tá? O que eu não quero é que ela fique com gruminhos. 20 segundos, ela ainda tem aqui um pedacinho para derreter. Então eu vou botar mais 20 segundos. E aqui, na realidade, eu nem botei 20, eu botei 10 segundos. Então aqui derreteu. Veja realmente, se o seu micro-ondas for muito potente, cuidado para não deixar ferver, porque faz uma meleca. E agora eu vou colocar, deixar a espatulinha aqui de lado e vou colocar 1 colher da glicerina. E agora é só misturar. Importante, essa mistura, ela tem que estar sempre bem molinha para a gente conseguir passar. Porque se ela tiver um pouco mais grossa, a gente tem dificuldade. Então, deixe sempre ali pertinho do micro-ondas, coloca 10 segundos
e volta a trabalhar caso ela comece a engrossar, tá? Mas ela tem que estar assim sempre bem lisinha. Então agora eu vou deixar aqui um pouquinho de lado e vou começar a brincar com o papel. E eu vou começar aqui criando uma estampa de folhagens. Então eu vou misturar um pouquinho do verde com o preto para dar tonalidades de verde diferentes. E vou começar aqui fazendo umas folhagens. Foi a estampa que eu decidi criar hoje, mas você pode criar aí o que você quiser. Aqui é só um exemplo. E eu vou começar com a folhagem de palmeira. E para isso a gente precisa de um pincel assim fininho. Esse aqui é da Luli Candy e ele é um pincel bem longo, 00. Então, diluir aqui no álcool, porque eu não quero que o papel enrugue, eu quero que isso seque muito rápido, então por isso o álcool de cereal é o ideal. E eu vou começar aqui fazendo um traço central, sempre fazendo esse leve movimento de curvinha. E quando eu misturo aqui com o preto, eu consigo fazer variações nesse verde. E toda vez que eu for fazer uma folhagem como essa, o ideal é fazer movimentos rápidos e sempre contínuo. Eu não vou pegar aqui e fazer devagar, porque vai ficar torto, vai ficar falhado, não é legal. Então, quanto mais rápido eu fizer, melhor. E aqui o movimento sempre o mais rápido possível para o traço ficar bem certinho. E eu encosto só a pontinha do pincel. Quanto mais rápido eu fizer, mais fácil e mais certo vai ser aqui o movimento. E eu vou mexendo, intercalando realmente o preto com o verde, que aí eu consigo ter variações e não fica tudo exatamente com a mesma textura. E aqui para a ponta eu vou diminuindo o tamanho do traço, olha, para a folha realmente vir diminuindo. Para fazer o outro lado fica mais fácil virar o papel e aí eu consigo fazer aqui do mesmo jeitinho. E aqui vai secar muito mais rápido. E agora eu vou fazer movimentos diferentes ao longo da folha. Então, para um lado, para o outro. O importante é que fique bem bagunçadinho mesmo para fazer um efeito de estampa. Se achou que ficou um pouquinho claro demais, vem com o pincel aqui no preto e sempre começando mais largo e afinando para a ponta. Como é uma estampa feita à mão, não tem problema as folhas ficarem com formas diferentes. A ideia aqui é que tenha um conceito geral, então não se preocupa se tiver aqui de repente uma mais gordinha, outra mais escura, uma maior, não faz nenhuma diferença no resultado final. Agora eu vou fazer um outro tipo de folha. Eu peguei um pincel, esse aqui é um número 3, também longo, e aqui eu vou brincar realmente com uma folhinha padrão. Vou fazer várias folhinhas e depois eu só venho com o pincel um pouquinho mais fino, puxando o caule e fazendo os detalhes. Novamente, pense também em colocar em formas diferentes, posições diferentes, para ocupar bem a área. E para ter cara realmente de estampa, eu vou pegar assim também em algumas quinas, também é bem legal pensar aqui nas quinas. E agora, por último, eu vou fazer uma outra forma e depois eu faço todos os detalhes com um pincel fininho. Então, eu vou fazer uma folha tipo de ráfia, que é aquela que parece um leque. E aqui, ó, eu vou só fazer vários risquinhos, também em posições diferentes. Como falei, é legal aqui pegar na borda. E agora, só com o preto aqui, que já tá bem manchadinho do verde, eu venho aqui, traço o centro e faço só alguns risquinhos aqui para marcar essa lateral das folhinhas. E aqui também eu vou fazer alguns risquinhos, olha lá, para dar mais movimento a essa folhinha da ráfia. Então, como eu falei, brinca com o movimento, se esse caule eu botei para baixo, o outro eu vou inverter, e aí a folha fica mais interessante, a estampa fica mais interessante. Aproveito aqui e já faço
os risquinhos aqui na ráfia e puxo a haste do caule. Aqui, só realmente preenchendo toda a área, já tem aqui uma estampa bem interessante. Eu posso aqui na pontinha, olha só, colocar aqui mais um ponto, como se tivesse oposto. É legal a gente brincar aqui com as posições, fica muito divertido. Então, vamos começar com a parte de fato para transformar isso em tecido. Então, vou botar aqui de lado e, como eu falei, aqui a tinta tem que estar bem sequinha para não borrar. Por isso, a importância do álcool. Tudo bem sequinho. Agora, eu vou passar a camada de gelatina de um lado e depois do outro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aqui começar pelo lado oposto e eu coloquei aqui um pouquinho no banho-maria só para manter essa gelatina bem molinha e conseguir passar sem que ela endureça. Então, eu vou aqui, olha, uma camada fina, vou passar em todo o papel. Eu vou deixar 10 minutinhos, vou virar e passar a camada do outro lado. E aqui eu peguei um outro pedaço de papel e vou fazer o mesmo processo, só que a diferença é que nesse caso a pintura vai ser depois. A pintura vai ser o acabamento final. Então, estão os dois aqui. Daqui a pouquinho eu vou virar e repetir o processo do outro lado. Aqui já secou, já passaram 10 minutos e eu venho aqui, olha, com uma espátula fininha e vou virar. Só tô tirando a rebarbinha para não cortar na hora de puxar e acabar agarrando e o papel ficar aqui preso. Então, eu só tô tirando essa rebarbinha bem rente e vou passar uma camada do outro lado. E vou repetir o mesmo processo. E deixar também por 10 minutos. Já se passaram os 10 minutos e o que eu vou fazer nesse momento? Agora eu vou selar tudo isso com um pouco de amido. E aqui eu vou impedir que fique fazendo uma colinha. Eu bato o amido em toda a superfície, venho com um pincel grande e retiro todo o excesso. E agora eu criei uma película e eu consigo colocar a mão sem que grude a gelatina aqui em cima. Retirei todo o amido aqui em volta. Novamente eu venho aqui bem na bordinha e vou tirar o excesso para não ter problema de rasgar esse papel, tirando o excesso aqui da gelatina, eu não corro o risco do papel rasgar na hora de virar. E aqui, olha, eu tô com uma ferramenta simples, não precisa ser de corte, nada disso. Viro e repito o processo aqui do outro lado. A mesma coisa, coloco uma camadinha com um pincel bem grande. Isso só vai criar uma película de proteção para a gente conseguir tocar sem que fique a goma da gelatina. E aqui o primeiro tecido prontinho, mas agora eu vou fazer um outro acabamento. Então, deixa eu limpar aqui e nesse aqui do lado eu vou brincar com uns tons de neon. Então eu vou usar aqui vários tons e não preciso, no caso, do amido, porque eu vou selar exatamente com as cores. Como eu tenho um pó, eu vou selar com essas cores. Então, eu venho com um pincel aqui também macio e vou aqui, olha, batendo. E venho aqui com a terceira cor, misturando todas elas. E eu vou repetir esse processo do outro lado também,
porque nesse caso eu posso tanto fazer um lado liso com o amido, então mantenho o fundo branco, mas aqui eu quero manter todo colorido, então eu vou repetir o processo do outro lado. Agora é importante que eu siga a ordem do que está no fundo, então eu venho aqui mais ou menos exatamente aqui na posição que eu já colori e vou mantendo para ter o mesmo efeito dos dois lados. E por que eu estou fazendo isso? Quando eu quero fazer um efeito de roupa, que eu preciso ter o acabamento frente e verso, eu tenho que sustentar a cor dos dois lados, senão eu ficaria com um lado aqui realmente branquinho e o outro com a cor, que foi o caso da estampa. Mas aqui eu quis realmente pegar dos dois lados. Se eu quiser criar um laço, enfim, qualquer tecido que tenha necessidade de ter frente e verso, a gente vai colorir dos dois lados. E eu só venho realmente aqui batendo e espalhando. E repara, onde pegou a cor, não mistura tanto, olha. Eu tento passar, mas não pega porque já selou. Então, não vai pegar as outras cores. Eu posso fazer uma brincadeira de tie-dye, enfim, dá para brincar aqui com muitos efeitos. E aqui, olha, bem macio e, como eu disse, colorido dos dois lados. E aqui, por último, eu vou fazer, aí sim, somente de um lado. Aqui eu vou bater com o amido. Nesse pedaço eu fiz o mesmo processo que eu fiz nos demais. Então, um lado vai ficar branquinho, somente selado. E agora, com esse verso, eu vou colocar uma cor metalizada, que fica muito bonita. Então, aqui eu vou colocar um cobre. Do mesmo jeito que eu fiz com o neon, eu vou passar aqui em todo ele, selando. Diferente do que acontece com o amido, aqui eu já tô passando e espalhando, então não tem necessidade de limpar como a gente limpa no caso do amido. Então aqui, conforme a gente vai passando, a gente já tá espalhando o corante, olha. E faz um efeito super interessante. E pronto, temos aqui o tecido metalizado e, por exemplo, algumas situações que a gente pode usar para aplicar. Olha, fazendo aqui algumas pences, eu já consigo, inclusive, criar uma saia e deixar um efeito super interessante de uma roupa, cortar alguma blusa, enfim, fazer um acabamento ou até mesmo um laço, enfim, eu consigo porque ele fica bem flexível. Eu aqui, por exemplo, poderia pegar aqui no centro, ó, dobra aqui ao meio, vou franzir aqui uma das pontas, olha, e já tenho o lado de um laço. Repito isso para o outro lado e faço uma tira aqui no centro e já monto o laço bem molinho. Como poderia, por exemplo, também poderia simplesmente usar ele como cobertura, fazendo um tecido com algum movimento, uma cortina, enfim, aqui a criatividade é a sua escolha. E aqui os 3 resultados, lembrando que esse metalizado eu só fiz de um lado, existe essa opção da gente só colorir de um lado e deixar o outro branquinho, e também essa forma de colorir os dois lados. Caso faça, como eu brinquei aqui, de cores diferentes, prestar atenção para seguir a mesma forma dos dois lados, para não ficar estranho o resultado final. Então, quando a gente tem alguma coisa que precise ter frente e verso, no caso, por exemplo, de um laço que vai aparecer a parte interna, é legal você colorir de todos os lados. Outra questão, aqui nós criamos
todas as texturas e pinturas, mas você pode também utilizar um papel impresso e da mesma forma que foi feito esse daqui, usa do mesmo jeito com o amido, exatamente só para selar. Aqui o importante é o resultado do tecido e não o conteúdo em si do que foi feito. Só lembrando que esse acabamento em pó vai fazer a mesma selagem que o caso do amido, então a gente consegue tocar com facilidade e ele fica aqui bem macio. Para guardar e você depois utilizar, deixa sem estar em contato com o ar, coloca num saquinho fechado e pronto, você vai estar protegendo de poeira, protegendo de umidade, de ressecamento do ar e ele vai ficar bonitinho e depois é só trabalhar para o que você desejar. Como eu falei, olha, aqui se eu quiser fazer um movimento, e aí você cria um vestido, uma saia, até mesmo um tecido para jogar em cima, uma bandeira, enfim, você pode usar a sua criatividade, por exemplo, fazer um bolo que tenha uma temática de banheiro e faz ali uma cortininha de banheiro, pintando de repente uns patinhos, enfim, use a sua criatividade. A partir de agora, com essa técnica, você pode usar onde você quiser. Então, qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. Então, um beijo e até a próxima aula.